Oi, gente, quanto tempo, não é mesmo? Eu andei meio sumidinha aqui, mas foi por um bom motivo. Eu estava organizando meu casamento, inclusive o tema de hoje é sobre esse assunto. Estava organizando meu casamento e para quem não sabe, eu moro em Brasília, mas eu fiz meu casamento na Bahia, no Hotel Gran Palladio em Baçaí. E eu contratei a agência da Camping, que eles são especialistas em Destination Wedding, né, que é casamento à distância. E eu tô recebendo muitas mensagens de todo mundo perguntando como que funciona isso. Então eu decidi voltar aqui pro YouTube falando sobre esse assunto que estão me perguntando muito. E, gente, vocês vão gostar desse vídeo. E para você que tem um sonho de casar na praia, vale muito a pena assistir até o final. Então bora lá. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou respondendo essas perguntas. Quanto tempo eu gastei para organizar o meu casamento? Gente, eu gastei 12 meses. Foi exatamente um ano para a gente organizar o nosso casamento. E para todas as minhas amigas que falam em casar, eu sempre falo, gente, um ano ainda foi pouco, tá? Se eu pudesse voltar atrás, eu organizaria com 2 anos. Por quê? Se eu fosse voltar atrás, o que eu faria? No primeiro ano, eu pagaria todos os fornecedores e no segundo ano eu organizaria todos os detalhes, como vestido, convite, lembrancinhas, doces, essas coisas, esses detalhes eu pagaria no segundo ano, que assim eu acho que ficaria um pouco mais tranquilo financeiramente. Mas eu achei que um ano era suficiente, então eu organizei com um ano. E no finalzinho que começou a vir uns detalhes assim de questão de pagamento, aí a gente ficou meio apertado, mas deu tudo certo no fim das contas. Mas eu acho que 2 anos seria o ideal. Você contratou uma agência para fazer o seu casamento? E sim, gente, eu contratei a Camp Wedding, que eles são especialistas em fazer casamento à distância. E não é só em Baçaí que tem, tá? Tem vários lugares até fora do Brasil. Mas a gente decidiu fazer na Bahia, olhando todas as avaliações e também vendo pela acessibilidade até chegar no local, saindo aqui de Brasília, porque tinha pessoa que não ia andar de avião, enfim, então de alguma forma dava para ir de carro também saindo de Brasília, então a gente decidiu fazer em Baçaí. Foi algum pacote? E sim, gente, a Camp Wedding, eles têm vários pacotes de casamento. Tem gente que faz casamento só os noivos, né, tipo sem nenhum parente ou amigo, só os noivos e o celebrante. Tem gente que gosta de fazer um casamento bem mais fechadinho, então tem pacote de 10 pessoas, se eu não me engano. E o nosso pacote, eu e meu marido, a gente escolheu o Party Love, que era até 50 pessoas. A partir de 50 pessoas era cobrado por adicional, né, por pessoa. Então a gente escolheu esse porque a gente queria levar bastante gente. E bastante gente topou essa ideia também de estar conosco no nosso casamento. Então esse pacote foi o melhor para a gente, mas tem várias outras opções que vocês podem verificar com a Camping. E também eu acho que muda de acordo com o hotel ou o local que você vai fazer o casamento. Mas no Gran Palladio, em Baçaí, pela Camping, tinha alguns pacotes de várias opções de acordo com o que o casal quer fazer. Fora o pacote, você gastou algum extra? E sim, gente, quando a gente viu os pacotes, a gente falou assim, vai ser bem mais barato do que em Brasília. E aí a gente foi e contratou, mas fora o pacote a gente teve que contratar mais muitas outras coisas. E, por exemplo, a gente teve que contratar o cerimonial, os doces, fotógrafo, videomaker, maquiador, gerador, teve que ter a estrutura, a banda, o DJ, a sonorização. A gente quis colocar uma violinista para estar na cerimônia. Então, tem várias outras coisas que a gente teve que contratar fora o pacote. Então, quando vocês olharem lá no pacote, não é só aquilo que vocês vão gastar, tá? Vale a pena ter um cerimonialista? Gente, para mim, o cerimonialista foi essencial. Eu vou deixar depois todos os Instagram dos nossos fornecedores que a gente contratou. Mas já vou adiantando aqui, eu contratei o Lucas, cerimonialista, e, gente, ele foi incrível, sério, assim, eu não sou acostumada de ter alguém ali fazendo tudo pra mim, eu gosto de botar a mão na massa, mas ele não deixou eu fazer absolutamente nada, e todos os pepinos que deram, assim, alguns probleminhas que foram dando, que acontece, né? Ele resolvia primeiro pra depois falar pra mim, e enfim, gente, ele foi essencial pra mim. Se eu fosse casar de novo, com certeza eu contrataria o Lucas, sem dúvida. Foi ele e a equipe dele, né, a Mirella,
E, gente, ela também super incrível, ela ficou comigo enquanto estava me arrumando e o Lucas ficou organizando outras coisas lá com os fornecedores, com a decoração e tudo. E, gente, eu não tenho um A para falar, só elogio. Então, para mim, foi muito importante ter um cerimonial para que organizasse a hora que acabou a cerimônia, para onde que eles tinham que ir, e depois ali com os fornecedores, que horas que ia entrar o DJ, que horas que ia entrar a banda. Enfim, e também uma coisa que foi muito importante que eu achei, que da parte do cerimonial, é porque, por exemplo, eu ia sem nada, sem nenhuma bolsinha, né? Então eu tive que entregar meu celular, eu queria fazer uma live, então eu entreguei meu celular, meu tripé. A gente, na hora que os noivos, né, eu e meu marido, a gente saiu da cerimônia, que os padrinhos fizeram a fileirinha, a gente comprou umas arminhas de fazer bolinha de sabão. Aí eu tive que entregar isso tudo pro cerimonial. E também tinha alguns itens pessoais, como chinelo, essas coisas, um batonzinho que eu queria que retocar depois, na hora da festa, né? E aí eu entreguei tudo pro cerimonial. E ele que ficou responsável por isso. Então, eu achei muito importante isso também, até porque quando eu voltei, gente, pro quarto, eu estava muito bêbada. Então, eu não ia ter condições de catar tudo e organizar e levar pro quarto. Eu não tive essa preocupação. Eu deixei tudo lá, até minhas convidadas esqueceram coisas lá na festa e a gente foi lá no Grand Palladium, tem uma boate. Então, depois do nosso casamento, a gente foi pra boate e eu não precisei me preocupar com absolutamente nada. Fui pra boate, curti até 4 horas da manhã e eu cheguei no quarto e todos os itens que estavam no casamento que o pessoal esqueceu, ou que era meu ou do meu marido, estava lá no quarto direitinho que o Lucas e a equipe deles deixaram. Então, pra mim, foi muito importante ter ele. Que horas começou? Gente, eu coloquei no convite para os meus convidados que começaria às 15h30, mas na verdade era para começar às 16h30, mas eu coloquei essa margem de 1 hora para o pessoal não se atrasarem. E foi super importante isso. Eu achei que valeu muito a pena colocar 1 hora de antecedência, porque o meu casamento começou exatamente às 16h30. Então, se for para dar uma dica, 1 hora de antecedência para os meus convidados deram super certo. Até porque lá em Baçaí eu decidi casar na praia, lá nas dunas. Então, a nossa vila, onde estava todo mundo dormindo, era um pouquinho distante até as dunas. Então, o pessoal teve que pegar um carrinho para chegar até o local, né? Que tem uns carrinhos tipo de golfe que fica lá disponível para os hóspedes. Então, tinha uma margem aí até o pessoal se arrumar e até se chegar ao local tem um tempinho. Então, acho que 1 hora de antecedência foi ideal, porque o casamento começou na hora que tinha que começar mesmo, às 16h30. Se eu contratei banda ou DJ? Gente, eu contratei os dois. O que eu fiz? Eu contratei a Celi, que é a violinista, para tocar na cerimônia. E aí, depois da cerimônia, os noivos, né, eu e meu marido, a gente foi pra praia tirar algumas fotos com os fotógrafos e o videomaker. E aí, os convidados já foram pro restaurante, que foi no Poseidon. E lá no restaurante, para não ficar só o violino, eu contratei um DJ, para eles tocarem, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que era 2 horas, se eu não me engano. Foi o tempo dos convidados tirarem foto e tudo mais, chegarem lá no restaurante, começarem a tomar uns drinks e começarem a comer. Esse período que estava todo mundo comendo foi a violinista e o DJ que eu contratei. Depois que todo mundo já tinha terminado de comer e tal, já estava meio aquecido, aí entrou a banda. E aí foi ótimo, porque daí foi até quase 11 horas da noite a banda. Ficou super animado, porque teve o tempo, né, do DJ e a Célia aquecerem o público ali para entrar a banda. Então eu contratei os dois e para mim eu acho que foi ótimo desse jeito. As bebidas, como é que eu fiz? Gente, o pacote que a gente contratou, o Party Love, ele já é incluso algumas bebidas. Só que o pacote, ele tem um prazo, se eu não me engano, de 3 horas. Eu tô falando aqui, mas eu não tô lembrando se são 3 horas. Eu sei que ia acabar às 10 o pacote do hotel, né, que a gente contratou, e a banda ia acabar às 11. Então, durante 1 hora não ia ter bebida. E aí eles têm como o hotel, né? Eles oferecem um outro tipo de pacote por 1 hora.
Aí você vê lá as bebidas que você quer contratar e eles fornecem por mais 1 hora extra. Só que os dos nossos convidados, pelo menos a metade, não bebiam bebida alcoólica. Então não compensava a gente pagar por pessoa por mais 1 hora. Então eu e meu marido a gente decidiu comprar as bebidas aqui em Brasília, a gente conseguiu um preço muito bacana. A gente comprou aqui em Brasília algumas bebidas e aí a gente levou pro Gran Palladium e a gente pagou a rolha lá para eles. E valeu super a pena, porque a gente levou um gin e uns whisky e a gente liberou, assim que a banda entrou, a gente liberou esses drinks e antes da banda foi do pacote que tinha do hotel. E aí quem quis ficar bebendo o pacote do hotel ficaram bebendo, quem quis mudar para o gin e whisky, aí começaram a beber essas bebidas depois que a banda entrou. Então, esse foi uma forma que pra gente compensou. Então, se você pensa em casar e a maioria do pessoal bebe, aí às vezes compensa você contratar já direto do hotel. Se o seu público não é, seus convidados, né, não é muito de beber ou metade não bebe, vocês podem fazer igual a gente de pagar a rolha por essas 1 hora que vão ficar faltando aí da festa. O que eu faria de diferente? Gente, eu não tenho muito o que falar, porque para mim foi tudo perfeito. Eu não tenho um A para falar de nenhum dos fornecedores. Todos eles estavam tão unidos, tão ali dispostos a fazer e acontecer, não sei o quê. E assim, foi tudo incrível. Eu não tenho um A para falar. Cada centavo valeu a pena de cada fornecedor. E eu vou deixar todos os contatos dos fornecedores aqui. Eu acho que alguma coisinha que eu faria diferente foi em questão da maquiagem das minhas madrinhas, que eu acho que eu acabei colocando muita gente para o pessoal da equipe da maquiagem atender, e acabou que deu um pouco de atraso, né, que algumas madrinhas queriam mudar alguns detalhes, não sei o que, aí coisa de mulher, né, aí nisso acabou atrasando um pouco, mas como eu tinha 1 hora de margem, então deu super certo, mas eu acho que eu colocaria menos pessoas para fazer a maquiagem, né? Não empurraria todo mundo lá, ou talvez eu conversaria com o pessoal da maquiagem para ver se daria para colocar mais uma pessoa, mais um profissional para atender, dependendo da quantidade que vocês têm de convidadas. Então, acho que isso seria um detalhe só que eu talvez mudaria só para não ficar aquele auê. Mas deu tudo certo no fim das contas, tá? Por conta dessa 1 hora de mágica que a gente colocou nos convites. Gente, é isso. Essas foram a maioria das perguntas. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Eu e meu marido, a gente já é casado no papel, né? Mas a gente não pensava em fazer uma cerimônia, uma festa e tudo. Só que a gente, em 2 meses, a gente foi, acho que em 5 casamentos. E 3 deles a gente foi padrinhos. Então a gente ficou encantada, a gente estava ali emocionados com aquela coisa. É muito emocionante, né? Um casamento é lindo. E aí acabou que a gente falou assim, não, a gente quer fazer uma festa, vamos casar. E a gente decidiu contratar a Camp Wedding, fazer um casamento à distância, por questão de que se fosse em Brasília ia aumentar muito a quantidade de pessoas que iriam para o nosso casamento. E aí acabaria que sairia muito mais caro do que se a gente fizesse à distância. Então, por isso que a gente decidiu fazer o casamento na praia, até porque o cenário é muito mais bonito, né? Fazer na praia, ao pôr do sol, enfim, as fotos ficaram maravilhosas. E realmente, assim, não sei a religião de vocês, mas desde o dia que a gente decidiu fazer a nossa festa, a gente pediu muito para Deus que as pessoas que fossem no nosso casamento, que fossem os nossos amigos mesmos, verdadeiros. E, gente, nesse 1 ano que a gente organizou nosso casamento, aconteceu várias coisas que a gente viu realmente quem são os nossos amigos e quem realmente não eram nossos amigos. E eu digo que casamento é muito de Deus, então Deus conspira muito para que isso aconteça. Deus foi mostrando pra gente algumas coisas e ele foi abrindo nossos olhos e ele também foi ajudando a gente a realizar as coisas de uma forma assim que foi muito Deus mesmo. Então eu digo que casamento, Deus ama casamento, né? Ainda mais se for abaixo da benção dele. Então, assim, pra gente conseguir fazer toda essa festa, quando eu cheguei lá no dia da cerimônia, nem eu e nem meu marido, nem a gente não acreditou que a gente estava conseguindo realizar aquilo ali, porque foi muito mais do que a gente sonhou. Pra gente foi muito Deus. E uma coisa também que
que eu acho que foi importante foi porque, gente, a semana que a gente decidiu casar, dia 4 de agosto, tava chovendo muito, 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 muito. E assim, a gente ficou bastante preocupado, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, não pode chover, eu não tenho dinheiro para pagar um todo para colocar no dia do evento. Então, assim, eu pedi muito para Deus, todos os fornecedores também pediram muito para que não chovesse no dia do nosso casamento. E isso foi bastante importante, porque foi o dia mais bonito da semana lá na Bahia, foi o dia do nosso casamento. E também, desde o dia que a gente decidiu fazer o casamento, eu pedi para Deus que ele estivesse no meu casamento, de alguma forma, que ele era meu convidado especial, meu convidado mais importante daquele dia era ele. E, gente, eu vou mostrar aqui uma foto de como que ele mostrou que ele estava no nosso casamento. Olha isso. E assim, foi tudo, Deus fez de uma forma perfeita, então tudo aconteceu daquela forma muito mais do que a gente esperava. Então, assim, valeu a pena tudo, valeu a pena colocar tudo nas mãos de Deus, que ele foi providenciando cada detalhe, até nos mínimos detalhes ele foi providenciando. Então, assim, tô muito satisfeita, tô muito feliz. Eu e meu marido, depois que a gente terminou o casamento, a gente falou assim, cara, vamos casar de novo, porque foi muito bom. A gente até tá pensando em fazer renovação de voto daqui 5 ou 10 anos, quem sabe, porque foi muito legal e com certeza eu contrataria camping novamente para estar com a gente nesse desafio. E é isso, gente. Qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar minhas fotos do meu casamento por lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Feel just like a rock star. Eu acho que o vestido da Carol vai ser bem bonequinha, bem princesinha. Eu acho que o vestido da Carol vai ser um vestido bem boneca, de tule. Nem todos os dias são flores, mas em dias de tempestade eu sei que eu vou olhar pro lado e você vai estar segurando a minha mão e vamos enfrentar tudo aquilo junto e sairemos ainda mais fortes e mais unidos. Estarei sempre aqui para te apoiar, ser teu porto seguro quando você achar que é preciso recalcular a rota. Te amo pra sempre.